muito bem-vindos em mais um talk show por trás do jaleco. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente. Hoje a gente tem um papo muito especial. Mas antes de mais nada, quero agradecer aos nossos patrocinadores Nutrition All, Summer Life Nutrition e Protein House, a casa mais proteica do planeta, que está com preços de atacado em todos os seus produtos, tá? Bruna Amaral, a minha parceira que tá aqui comigo. Tudo bem, Bru? Prazer, Grazi. Prazer estar aqui em mais um programa maravilhoso. E hoje teremos um convidado muito especial, que ele é bem polêmico. Estamos aqui com o Dr. Matheus San Román. Uau! Que honra, doutor! É um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho, dividindo um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa vivência, né, da experiência que a gente tem vivenciado aí. E eu acho que isso cabe como orientação para as pessoas que estão assistindo, que eu acho que seria muito interessante. Assuntos, muitas vezes os assuntos são mais voltados para coisas polêmicas, mas aí a gente vai decifrando. Exatamente. Hoje a gente vai despir, literalmente, o jaleco, né, do doutor aqui, que ele é endocrinologista, especialista em emagrecimento, qualidade de vida, esporte. Então quer dizer que você trata isso, né, de uma forma completamente individualizada os seus pacientes. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. A gente trabalha em cima de cada paciente, né? Então, individualizado que a gente fala, cada um tem um tipo de tratamento. Às vezes você tem um irmão gêmeo e a rotina de vocês são diferentes. O tratamento vai ser diferente. Então a gente trabalha muito voltado para a rotina da pessoa. Então dieta, alimentação e tudo mais, a gente faz baseado na rotina do paciente. Não adianta você falar assim para ele, olha, você tem que tomar café da manhã. Ele fala assim, mas eu trabalho à noite. De manhã eu estou dormindo. Então tem muitas dessas coisinhas assim que parecem besteiras, mas é o que facilita a pessoa seguir e ter resultado. Respeitar ali, né? O dia a dia, a rotina, a praticidade. Sim, eu acho que você encaixando, né? Eu costumo falar que ele é multidisciplinar. Uhum. Então você tem a parte da nutrição, você tem a parte do médico, você tem a parte do educador físico. Eu acho que é um time que tem que ser montado pelo próprio paciente, né? Enfim, para ele que ele não se perca e que ele consiga seguir certinho tanto as indicações que a gente fala, dieta, alimentação, para poder ter resultado. O legal é que quando começa a ter resultado, aí o pessoal... As pessoas, elas são muito ligadas a resultado, né? E quando a gente fala de uma equipe multidisciplinar, que a gente tem todas essas vertentes cuidando de uma pessoa, o resultado, ele acontece, né? Sim, com certeza. E eu acho que assim, não é nem você falar, tá dividindo a responsabilidade. Não, na verdade, nem é isso. É que você consegue ver de vários ângulos o que está acontecendo com o paciente. Então, acaba sendo bem interessante. Entendi, doutor. A gente estava, né, dando uma fuçadinha lá no Instagram, pra quem não sabe, gente. Depois, esse aqui é o Instagram do doutor. E a gente tava vendo, né, que você trabalha muito com alguns tratamentos mais alternativos, digamos assim, né? Conta um pouquinho pra gente como que funciona isso lá na sua clínica. Olha, o tratamento alternativo, ele não é uma coisa que é reconhecida, né, como tratamento realmente pelo Ministério da Saúde. Mas a gente fazendo, o paciente tem muita melhora. Por exemplo, a acupuntura. Então, se você não acredita naquilo, é muito difícil você convencer ele de que está tendo um resultado, né? Mas, dentre os tratamentos, a gente tem sorologia, que é muito legal, né? Que seria a mesma coisa que soroterapia? Isso, a soroterapia. Que tem o nome, né? O soro da beleza, isso, né? Que fala. A gente pode trabalhar daí de diversas formas, colocando reposições de minerais, de vitaminas, a gente consegue trabalhar com detox. A gente consegue auxiliar na parte do emagrecimento, então tem alguns blends que a gente acaba utilizando ali que faz com que a pessoa sinta menos fome, certo, né? Então acaba auxiliando, e sem contar metabolismo, imunidade. Então hoje a gente consegue trabalhar bem na soroterapia, e o bacana é que você faz ali na hora. E tem pessoas até que eu vejo, né, que faz a soroterapia e melhoram na hora, né, que estão do ferro, por exemplo, né, a pessoa sai, eu já vi pessoas falando, né, que realmente acabam fazendo a soroterapia com indicação de ferro intravenoso, né? E aí demora 1 hora, meia hora mais ou menos, e a pessoa na hora já sente essa melhora, né? Disposição, queda de cabelo. Como você está administrando a medicação intravenosa, né? Já é direto na veia, a absorção é de 100%. Rápido. Né? Então a ação também é muito rápida. Então dentro de estourando 2 horas, a pessoa já está pegando uma menina que, por exemplo, esteja com anemia, por, sei lá, ciclo menstrual,
né? Então a gente acaba fazendo a administração da medicação e rapidinho ela já melhora. Então existem algumas indicações que são mais específicas, né? Por exemplo, existem algumas divergências, né? A gente sabe que existem algumas divergências em relação à visão de profissionais, enfim, em que a soroterapia seria indicada realmente só para pessoas que têm dificuldade de absorção de nutrientes. Isso é verdade, sim ou não? Depende. Então, por exemplo, assim, se você falar assim, peguei um paciente que é bariátrico, tem algum déficit, alguma reposição que tem que ser feita, legal. Mas, por exemplo, às vezes a gente pega um paciente que ele se alimenta bem, não é bariátrico, porém, por exemplo, a vitamina D, na maioria dos casos, está baixa. Então a gente vai lá e faz a suplementação. Sim, mas aí faz uma suplementação de vitamina D, no caso, intramuscular. Aí a gente faz a intramuscular. Então, dependendo do que a gente estiver trabalhando, a gente faz ou intravenoso ou faz intramuscular. Né? Então, por exemplo, blend de cabelo, a gente faz tudo intravenoso. Legal. Tudo isso você acaba analisando através do exame de sangue, é isso, né? Solicita exames de sangue, analisa a questão de vitaminas, a necessidade de cada paciente, por isso que é a questão do individual, né? E aí você faz essa questão da pressão. E você mesmo que faz? Oi? Na sua clínica, você mesmo que aplica essa sou eu que faço, a gente faz todo descrito para cada paciente, e ali é legal porque a gente faz baseado nos exames que nem você falou, mas também na queixa, né? Então, às vezes a mulher chega lá, sempre, numa pré-menopausa ainda, tá num climatério, aí ela já tem sintomas. Aí você faz os exames, bem anormais. O que você faz? Trata. Exatamente. Muito bom. Essa questão da reposição, Grazi, que ele citou, muita gente tem dúvida, né? Essa reposição hormonal tem que ser feita somente na menopausa ou se em qualquer idade também. Como que funciona essa questão da reposição hormonal? Vamos lá. A gente tem a reposição hormonal, né, Bru? E a gente tem também a modulação hormonal. Legal. Teoricamente são diferentes. Na prática a gente vê que é bem parecido. Porém, o que acontece? Na reposição é quando você vai pegar uma pessoa, um homem ou uma mulher, que estão com os hormônios, as taxas hormonais abaixo do normal. Então a gente vai repor para que ele fique dentro da faixa de normalidade, certo? Já a modulação hormonal, a gente trabalha com pacientes que, por exemplo, pega um homem, o homem, a testosterona dele é de 300 a 900 em média. Se ele está com 300, ele é uma pessoa. Se ele está com 900, ele é outra pessoa, né? Isso na prática. Na teoria, tá tudo normal. Só que quando você pega um paciente de 300 e você faz uma modulação e joga a testosterona próximo do limite superior, é outra qualidade de vida. Ótimo. Ele se sente muito mais disposto, libido melhor, humor, disposição, força, treino. Tudo isso acaba Casamento melhora também. Libido, exatamente. Doutor, por que tem essa queda hormonal nessa idade mesmo, né? Com 20, 30 anos? Por que ocorre essa queda de testosterona, principalmente em homens ou em mulheres? Medicações como anticoncepcional, né? Desculpa, acaba diminuindo, né? Que a gente sabe nos homens. O que acontece para testosterona reduzir? Olha, tem muita coisa associada ao estresse. Então, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele é um cara que ele vem da mesma matéria-prima da testosterona, que é o LDL, o colesterol. Então, quando você, imagina, você está produzindo muito cortisol por causa de estresse, a tendência é faltar na produção de testosterona. É onde você acaba muitas vezes tendo uma baixa dos níveis de testosterona, tanto em homem, que é muito mais comum, quanto em mulher. A diferença são os sinais e sintomas que são muito mais gritantes no homem, porque o homem só tem testosterona, né? Estrogênio e progesterona dele é muito baixinho. Já a mulher não. A mulher ela consegue compensar muito esses efeitos colaterais através dos hormônios femininos, estrogênio, progesterona, mas mesmo assim afeta libido, disposição. Ou seja, a gente não pode nem se estressar e também mexe com toda essa parte hormonal. Meu Deus do céu. Não pode estressar, tem que dormir, né? O intestino tem que funcionar, mas não tem jeito, né, doutora? É a gente sabe, lógico, né, que existem cargas e cargas, mas a carga pra mulher, né, elas chegam com muitas queixas em relação a isso, em relação à carga diária de trabalho, de filhos, né, de casamento. Então, existe todo esse meio, né, esse ambiente que também influencia nessas questões. Então, aí vai aumentar o cortisol, vai diminuir ainda mais uma testosterona que às vezes ela, né, nem tem. Baixa, né? E aí acaba que ela vai tendo mais dificuldade ainda de recuperação, né? Então muitas mulheres às vezes chegam extremamente cansadas, né? E aí você acaba indo para essa vertente mesmo da reposição ou modulação dessas mulheres, é isso? E hoje o pessoal tem buscado bastante, principalmente para efeitos estéticos, né? Mas a gente sempre sabe que pode trabalhar de uma forma diferenciada.
Então, muitas vezes a pessoa, vamos pegar um rapaz de 25 anos, pô, 25 anos, a testosterona dele tá lá em cima já, no auge, é pico, entre os 18 e os 25, mas ele quer trabalhar de uma forma mais atlética, uma performance uma performance atlética. É diferente do normal, de uma pessoa comum, de uma pessoa normal. Então, se a gente vai trabalhar com esse paciente voltado mais para performance atlética, a gente tem que ter um cuidado maior com ele. Então, exames serão feitos em menor curto prazo de tempo. Né? Então, geralmente, a cada 3, 4 meses a gente repete os exames para ver como é que tá. Então, o acompanhamento é bem minucioso. A gente vai acompanhando certinho, exatamente para quê? Vamos desmistificar alguma coisa aqui. O hormônio... Vamos lá, gente, que isso é polêmico, eu tô gostando. O hormônio, ele nada mais é do que uma substância química que vai fazer controle de alguma coisa no corpo, certo? Então, por exemplo, se você pega a insulina vai fazer o controle das quantidades de açúcar, glicose que você tem, né? Os hormônios sexuais, a mesma coisa. Então, a testosterona vai ajudar na libido. Então, hoje a gente sabe que tanto a parte hormonal quanto a parte medicamentosa, eles têm efeitos colaterais. E o que a gente acaba fazendo é, muitas vezes, prevenindo para que ele não tenha os colaterais dos hormônios. Entendi. Então, por exemplo, queda de cabelo, ginecomastia, espinha, acne. Entendeu? Então, isso são coisas que a gente acaba, querendo ou não, a gente já sabendo, a gente já previne com uma outra medicação, protetor. Que protege, no caso. Mas existe uma dosagem que você, por exemplo, que você consiga limitar mesmo, para que isso não surta efeito, ou independe, assim, de caso para caso? Independe. Tem pessoas que têm uma tendência, por exemplo, a ter mais a pele oleosa. Aí, com certeza, ela vai ter mais espinha. Então, o hormônio aí, ele vai intensificar um pouco mais. Certo. A dosagem dela provavelmente vai ter que ser bem mais baixa. E aí, a gente vai aumentando gradativamente, né? Tem mulheres que vão se dar muito bem com testosterona? Tem. Você vai trabalhar com doses um pouquinho mais elevadas e ela não tem colateral nenhum. E tem um limite também, né, doutor? Não vai fazer isso pro resto da vida, né? Não, tem um prazo, normalmente, de fazer uma modulação? Vou ser bem sincero, não. A gente pode trabalhar com ela pro resto da vida. Porque o que inclui aí? Qualidade de vida. Sim. Né? Então, se você tá envelhecendo, você tá tendo como melhorar essa qualidade de vida, duvido que você vai querer parar, assim, entendeu? E aí cabe a gente orientar, acompanhar para ver como é que tá evoluindo. E tem alguns efeitos, assim, que eu vejo muitas pessoas com medo, né? De engrossar a voz, de mudar o rosto. Isso acontece na modulação ou é só quando você toma esteroides, anabolizantes, assim, além do que... Olha, do que a modulação permite? Os esteroides anabolizantes são hormônios também, é a mesma coisa, tá? A diferença é o nome. Mas a gente vai trabalhar, nesse caso, né, dos colaterais, é dosagem. Então, na mulher, geralmente a gente trabalha com doses baixinhas, porque ela já tem pouca testosterona. Então, um pouquinho que eu coloco a mais, a gente já tem um resultado bacana. Então, a gente trabalha com doses mais baixas, em período mais longo. Então, 3, 4 meses, a gente acaba dando continuidade. O homem já não. O homem, como ele tem testosterona, para ter um resultado, eu tenho que deixar ele acima do que ele já tem. Então, geralmente, eu trabalho com doses mais altas. Então, a gente trabalha com doses mais altas, mas um período de tempo mais curto. Geralmente de 8 a 12 semanas. Quando para de utilizar essa testosterona em homens, por exemplo, tem uma queda brusca ou ele acaba ficando uma testosterona que seria o ideal lá de 800, 700? Depende. Enquanto o medicamento estiver fazendo efeito, provavelmente vai estar ok. O que tem que tomar cuidado é que, por exemplo, assim, quando você faz uso de hormônio, a tendência é o seu cérebro interpretar que já tem hormônio e aí ele não vai estimular a produção. O próprio hormônio natural, né? Isso, que é a inibição de eixo que a gente fala. Sim. Né? Então, você tendo o homem, quando começa a fazer uso de testosterona, ele pode ter essa inibição de eixo. Então, enquanto ele estiver fazendo o uso, o cérebro entende que já tem, ele não estimula o testículo. Até aí tudo bem. O problema disso daí é quando você trabalha a longo prazo. Porque o que acontece? No corpo a gente sabe que tudo que não está funcionando, não está em atividade, atrofia. Sim. Então a tendência é o testículo começar a atrofiar. Por isso que falam, pega aí 15, 20 anos atrás, o pessoal fala, você toma hormônios, vai ficar broxa, vai ficar estéril. Mas isso é reversível, doutor? A pessoa que está com o eixo bloqueado, né? Como o doutor citou. Por isso que eu falei, a gente faz de 8 a 12 semanas e em cima disso a gente faz também o que a gente chama de terapia pós-cíclica, o TPC. Né? A gente acaba fazendo exatamente para poder estimular o eixo. O que a gente tem de curiosidade é que na mulher a gente faz uso de hormônios nela e a gente dificilmente trabalha com TPC. Não se sabe porquê, enfim, não tem nada descrito na literatura, mas o ovário ele não atrofia.
Olha que maravilhoso. Tá vendo só? Tem uma Agora essa mulher, tá vendo? Tem uma vantagem ser mulher. Gente, olha, a conversa tá maravilhosa. Mas se eu fosse você, eu esperaria aí, ó, um pouquinho só o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui com o Dr. Matheus, ó, desvendando tudo sobre hormônios. Cuidar bem de mim e estar saudável é um hábito que começa logo cedo. O meu dia só começa depois de um bom café da manhã e um Morning All para fortalecer a imunidade, regular a função intestinal para começar o dia com o pé direito. Não posso me esquecer de me manter ativa e saudável, e praticar exercícios físicos é fundamental. O Power All é o suplemento que une os ativos mais eficazes e potentes para me ajudar a alcançar a máxima performance nos treinos intensos. E o dia está só começando. Antes mesmo de chegar no trabalho, já sei que vou precisar dar o melhor de mim. E o NeuroAll me ajuda a ter mais foco e concentração para eu entregar todas as minhas tarefas e estar sempre atenta nas reuniões. Quando a noite chega, é o momento de relaxar e me preparar para o dia seguinte. Com Relax All, eu melhoro a qualidade do meu sono, regulo o estresse e a ansiedade e muitos outros benefícios para ter uma noite muito mais tranquila. Com a Nutrition All o tempo todo ao meu lado, fica muito mais fácil dar conta de tudo. Protein House, a casa mais proteica do planeta. Na Protein House você encontra diversas variedades de suplementos e vitaminas. Agora no ABC Paulista, situada na cidade de Santo André, no bairro Valparaíso, na Avenida Atlântica, número 304. Preços de atacado, com grande variedade de produtos. Voltamos com o nosso talk show Por Trás do Jaleco para saber um pouquinho mais sobre esses assuntos, né, um pouco polêmicos, mas falando sobre emagrecimento com o Dr. Matheus. Doutor, a gente estava comentando aqui agora no intervalo, né, que as pessoas elas têm muitas dúvidas. Então, assim, só isso aqui que a gente está falando, a gente sabe que é um curto espaço de tempo para, né, pro mundo que é essas questões de reposição, enfim. E as pessoas, né, Bruna, tem essa uma dúvida, essa né? dúvida mesmo. Eu falo, principalmente que eu recebo até isso, né, em consultório, né? É a questão, tem que, eu analiso os exames de sangue, né, indico pro endócrino e tal, tem que fazer uma modulação, uma reposição, mas tem que conversar com o médico, porque só o médico é capacitado para isso, né? E no caso do doutor, o que eu recebo de dúvida? A pessoa, ela questiona a questão de câncer. Se reposição hormonal deve ser feita porque elas realmente têm medo, principalmente mulheres, na questão do câncer de mama, porque antigamente se falava muito disso, né? Vou jogar uma pergunta para vocês raciocinarem. Qual é a faixa etária de vida, tanto homem quanto mulher, que tem as maiores taxas hormonais? 18 e 25 anos. Os adolescentes. Aí eu te pergunto, quantas mulheres com 25 anos têm câncer de mama? Você conhece? Anticoncepcional, né? Seria o caso. Entendeu? Então, assim, hoje já foi desmistificado que não é o causador do problema, né? Ele pode, por exemplo, agravar? Até pode. Mas o que acontece é que quando surgiu esse bordão, né? Essa ideia de que causaria câncer, é porque se você pegar 15 anos atrás, os hormônios que a gente trabalhava no ser humano, eles advinham dos equinos. Então, um exemplo era Premarin, que era um remédio que ele era extraído do xixi da égua grávida, então tirava a progesterona e dava para a pessoa. Então, hormônio equino na pessoa, é onde começou a ter muito do colateral. E aí associou hormônio a câncer. Sim. Né? Então, não tem nada a ver. Então existiu ali então um gatilho principal, né, para que existisse toda essa disseminação de uma inverdade, né? Hoje a gente sabe que a reposição hormonal ou a modulação, quando você faz, por exemplo, pega um senhor de 60 anos, que a testosterona dele está mais baixa, a tendência é ele aumentar um outro hormônio chamado DHT e a próstata começar a aumentar, o que aumenta muitas vezes risco de câncer de próstata. Então, hoje a gente sabe, tem trabalho científico comprovando que a testosterona, a reposição dela, auxilia na proteção do câncer de próstata. E até no câncer de mama também, né?
No câncer de mama No também. câncer de mama também. Saiu estudos grandes agora que comprovam isso, que a reposição de testosterona Legal. auxiliam aí no tratamento do câncer de mama. Em homens, doutor, nessa questão do GH, os homens também falam que tem medo por conta do câncer. No caso do GH também. Por exemplo, o GH ele já é uma outra linha de hormônio. Então ele é um hormônio do crescimento, não tem nada a ver com a parte sexual. Então você aumenta muito mais rápido a quantidade de células, então você regenera mais fácil, você tem mais colágeno, você consegue fazer... Volume também? Volume também. Então você consegue trabalhar nessa parte. O que acontece? Pacientes que muitas vezes têm uma predisposição, ou então ela já tem uma célulazinha cancerígena que está surgindo lá, ele pode acelerar o processo. Tudo que a gente está falando aqui é sempre muito importante, né? Ter um acompanhamento mesmo, né? Com um bom endocrinologista, boas nutricionistas, né? Para que você consiga realmente ter um emagrecimento saudável, né? Sim. As pessoas hoje em dia, elas têm acreditado muito no Dr. Google, né? Então procuram ali, veem o que, né? Ainda acho que tá funcionando isso e tal. E aí começam a buscar, né, algumas soluções que na verdade não são só temporárias. Então é muito importante mesmo você ter um acompanhamento aí, né, com uma equipe multidisciplinar, né, doutor? Tomar cuidado com essa parte da internet, que muitas vezes a pessoa, sei lá, uma blogueira famosa aí fala, estou fazendo isso para emagrecer. Aí todo mundo fala, vou fazer igual. Aí todo mundo começa a fazer igual e a maioria não tem resultado, fala, é tudo mentira. Exatamente. Na verdade, o que a gente tem que tomar cuidado é que cada pessoa tem um tratamento individualizado. Então, enfim, essas blogueiras que fazem propaganda, às vezes você pega informações que são erradas. Então, várias vezes já peguei paciente com alteração de ultrassom de tireoide, por exemplo. Jogou no Google câncer de tireoide. Aí chega lá, não é nada. E a pessoa às vezes ansiosa, né? Então, aí ela sofre por antecedência, entendeu? Até espera o dia da consulta, né? Ela sofre por antecedência, chega lá, tem como antecipar a consulta, eu consigo ir antes, aí chega tremendo, às vezes chorando. Ai, que dó, gente. E muitas pessoas têm, né, até, né, doutor? Pequenos nódulos, né, na tireoide, desde que não sejam calcificados, enfim. Né? Mas é comum, não é, doutor? A gente tem alguns tecidos do nosso corpo, né, que são alguns órgãos, na verdade, que eles têm a tendência a ter um pouquinho mais de cistos ou nódulos. Sim. Então, o que a gente costuma interligar são cinco órgãos aí que a gente acaba interligando, que seria mama, tireoide, ovário, útero e a próstata. Então, são o que eu quero dizer? Por exemplo, assim, está em uma investigação sobre, sei lá, disfunção de tireoide, faz um exame de ultrassom, deu nódulo, faz da mama também, faz do ovário, que provavelmente pode ser que também tenha. É mesmo. Então é você fazer o acompanhamento, né, ver certinho como tá, e aí poder fazer o tratamento se for necessário. Como é importante, né? É. Olha como é importante. O doutor, ele tava falando dessa questão, né, de blogueiragem, né, artista, e o que tá muito em alta que eu tô vendo é a questão de medicação para emagrecer, né? Eu recebo isso muito em clínica também, as pessoas elas querem caminhos mais fáceis, né, mais fácil. E às vezes não é pra ela essa medicação. O doutor recebe muito essa questão também na clínica de pessoas às vezes que não tem nenhuma indicação e são medicações que você acaba comprando em farmácia. Então elas se medicam, né? E olha o risco, quais os riscos, né? A gente tem que tomar cuidado porque, assim, não que não vá ter efeito, mas muitas vezes o que está fazendo o efeito que você está querendo é o colateral. Então a pessoa vai ficar nauseada, vai ficar enjoada, vai ficar mais empanzinada, o estômago vai esvaziar com mais lentidão. Tem uma certa influência no apetite? Tem. Então vai influenciar um pouquinho mais nessa vontade de comer? Vai. Imagina você passando mal o tempo Entendeu? inteiro. Como é que você vai fazer isso? Uhum. Então, assim, não é um remédio que eu costumo utilizar mais pelo fato do colateral. Mas muitas vezes tem paciente que chega comigo e já está tomando. Né? Então, já comecei chega a tomar, tomando. Não é uma medicação que acaba acelerando o emagrecimento. Ele só faz essa questão de saciedade, né? Ajudando na compulsão. Mas nesse sentido, se você está enjoada, você não come, né? Exatamente. Então, e se você não come, convenhamos, se você não come, você não emagrece com qualidade. Não. Eu vejo assim que eu uso depois de uns 3 meses que eu vejo nos pacientes, assim, que eles relatam, né? Não tem força mais pra treinar, por exemplo, não tem força pra levantar da cama, trabalhar. Em alguns casos, lógico, é muito individual. Mas eu vejo que é justamente essa questão de não ter tanta energia, porque ele é focado na questão da redução de gordura e não de aumento de massa muscular, né? Então, acho que quando a pessoa tem que começar um tratamento, ela tem que ver o que ela quer, quanto tempo vai utilizar. E eu vejo muita diferença na utilização quando a pessoa tem acima de 100 quilos, 150, 180.
não baixo peso, né? Faltando aí uns 3% de redução de gordura, entrar com uma medicação. Por isso que é tão importante o acompanhamento, né? Principalmente no endócrino. Na verdade, o que sempre funcionou ainda é o que está funcionando, que é, primeira coisa, dieta. Alimentação tem que estar ok. Não adianta se fazer, você treinar 2 vezes por dia e ir lá e comer um fast food, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que pôr na balança. Eu costumo falar que é uma pirâmide, né? A base da pirâmide é a alimentação. Segundo é a atividade física, que é o segundo degrau. E aí sim, depois disso, suplementação, medicação, ergogênicos, aí são os complementares. São os complementares. O caminho já fácil, né? Da pirâmide já ir lá pra cima e não quer passar pelas etapas, né? Porque às vezes ela quer tomar um remédio para acelerar e não corrigiu a alimentação, treino, aí ela engorda. Aí ela fala, esse remédio engorda. Entendeu? Que é muito comum de escutar na clínica. Só que é aquele negócio, né? A gente tem que ir meio que comendo pelas beiradas ali. Exatamente. Para que a gente consiga ter um resultado, ganhar o paciente, ele entender como funciona. Depois que ele aprendeu, aí você vai ver que ele já faz mais no automático. Que é essa questão que a gente estava conversando, né, Bruno? Que é essa questão da mudança de hábito mesmo, né? Sim. E a comida, ela sempre está muito ligada a várias outras questões. E não somente no pode ou não pode. Sim. Né? Por exemplo, uma das coisas que a gente citou aqui, que foi a relação do câncer e tudo mais, né? Câncer de mama e tudo mais. Porque a gente sabe que crucíferas são, por exemplo, brócolis, couve-flor, elas têm substâncias que vão... Na verdade, não é combater, mas vão diminuir a probabilidade da mulher ter câncer de mama. Então, o que a gente muitas vezes indica, acho que vocês conseguem falar melhor do que eu, mas pelo menos 3 porções por semana para poder suplementar e não ter esse risco. Exatamente. E várias outras questões também, né? Mas é isso que a gente estava exatamente comentando. Porque muita gente, eu posso dizer que pelo menos uns 50% das pessoas que vão até o consultório realmente tem um consumo bem deficiente, assim, de vegetais, de frutas, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem esse cenário. Então, a gente está trabalhando, né, Bruna? Exatamente. Ali, ó, sol a sol mesmo, para que a gente consiga desmistificar, a gente consiga ali, né, mostrar que realmente a trazer alimentação é importante. a saúde mesmo para os nossos pacientes, tá? Exatamente. Mas, Matheus, doutor Matheus, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma delícia nosso papo, super esclarecedor. Gente. Né, Bruna? Muito bom. Esclareceu. Eu falo assim que foi uma consultoria, né? Foi uma consultoria aí online para tiramos várias dúvidas. Muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? Principalmente o assunto de reposição hormonal, onde a gente sabe que mulheres, né? Mulheres que estão aí pós-menopausadas, que têm muita dificuldade e às vezes acham que estão ali, né, depressivas, né, não tem ânimo mesmo para trabalhar, para cuidar dos seus filhos, dos seus maridos, e às vezes, gente, pode estar numa simples reposição de hormônios que precisa ser feito para você ter uma melhor qualidade de vida. E o doutor trouxe aqui pra gente, né, com excelência. Tá bom, doutor? Foi um prazer. Muito obrigada. Quer deixar algum recado? Instagram? Bom, meu Instagram é dr de doutor Matheus com H São Romão, tudo junto. Né? Então lá, pessoal que tiver dúvidas ou enfim, quiser esclarecimento de alguma coisa, me manda mensagem lá que vai ser um prazer poder responder. E lá na clínica, a gente fica no Tatuapé, né? Eu moro lá, trabalho lá, tudo lá. Então, o pessoal que quer passar em consulta, enfim, a gente atende no Tatuapé, lá a gente tem toda uma programação, então, a parte nutricional, a parte de educador físico, a parte médica e outras coisas que a gente pode utilizar como artimanhas, por exemplo, que eu acho que é um assunto que dá pra gente falar depois, enzimas para gordura localizada. Então, isso é uma coisa que vem para auxiliar. Então, hoje a gente tem o arsenal é grande. O que você tem que tomar cuidado é como vai usar e se a pessoa vai seguir certinho. Exatamente. Não adianta nada, né? Não adianta nada ir lá direto pra cerejinha do bolo, sendo que o bolo não está pronto ainda, né? Mas antes da gente se despedir de você, a gente queria te presentear aqui com o whey isolado da Nutrition All. Olha, um whey delicioso. É o whey que eu consumo também. É o whey, isso, de chocolate. Pra te deixar mais forte, né? Um homem mais robusto. Tá magrinho, né? Magrinho, né? Mais nutrido, né, doutor? Nem tá precisando muito, né, doutor? Muito Mas, obrigado. Ó, é um presente da Nutricional e do Por Trás do Jaleco pra você, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado também, Bruno. Doutor. Foi um prazer estar aqui com vocês, poder conversar, discutir e conforme for surgindo mais assuntos ou dúvidas,
pode me chamar que vai ser um prazer estar aqui de novo. Que bom, Muito obrigada, doutor, muito gente. obrigada, tá bom? Bom, então é isso. bom. Gente, muito obrigada pela presença de vocês até agora aqui com a gente. Foi um prazer, tá? E logo, logo a gente tá de volta com mais um Por Trás do Jaleco. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.